Bom dia, sejam bem-vindas. Meu nome é Thalita e hoje eu vou falar sobre o medo. O medo tem que ter medo de nós. Essa live faz parte de uma sequência de lives depois do curso Reconexão da Mulher Sábia e de lançamento também da mentoria Vida em Cocriação. Esse tema é muito importante porque é o medo que nos impede de realizar uma vida criativa, de fazer aquilo que é importante para nós, de criar hábitos e de manter esses hábitos que nos deixam felizes, que têm sentido para nós. Muitas vezes o medo é o maior impedimento para a gente alcançar os nossos sonhos, para realizar aquilo que é importante para nós. Vocês concordam? Então hoje eu vou falar sobre o medo, tá? Existem dois tipos de medo. O medo, então a primeira pergunta, traga na sua memória, se você quiser escrever também, qual é o seu medo, tá? Então, você tem medo, por exemplo, da morte, de doença, medo de pobreza, de perder aquilo que você tem, medo de se separar, medo de não se envolver com outras pessoas, né? Então daí você evita o relacionamento. Qual que é o seu maior medo hoje? Medo de não poder recomeçar, não poder reconstruir a sua vida, medo de não ter tempo. Qual que é hoje o seu maior medo? Então esse é o primeiro exercício, tá? Vocês podem escrever para a gente dar sequência. O segundo ponto agora é você se perguntar se esse medo ele é um medo para a sua sobrevivência ou se ele é um medo da sua imaginação. O medo, gente, ele é um sentimento que ele se mantém no ser humano porque ele tem uma função de nos ajudar a sobreviver. Se eu não tivesse medo de nada, eu iria me matar. Então a gente tem esse filtro do medo também para conseguir sobreviver. Então, por exemplo, quem gosta de velocidade, se você não tiver medo, você vai acelerar e pode causar um acidente. Se você não tem medo, você pode se machucar. Então o medo nos ajuda a sobreviver, tá? É muito importante daí. A primeira pergunta é se esse medo ele vai te ajudar a sobreviver ou não. Quando o medo te ajuda a sobreviver, é aquele medo com M maiúsculo, tá? O medo que me ajuda a sobreviver, que me ajuda a me manter viva, é um medo que ele faz sentido para minha sobrevivência. Então é um medo que fisiologicamente ele se mantém para me ajudar a continuar viva. Então um pouco de medo todos nós precisamos ter para continuar vivas, tá? Senão a gente sai se matando se a gente não tiver nada de medo. Vocês já viram uma criança que você fala, ó, não põe a mão aí que tá quente, ela vai lá e põe, aí ela sente, né, que tá quente mesmo, ela aprende. Mas tem criança que não tem esse filtro e você precisa, porque ela não tem essa dinâmica do medo e você precisa daí cercá-la de cuidados. Então, o medo com M maiúsculo é o medo da sobrevivência. Se pergunta se hoje o seu maior medo, ele é um medo que te ajuda a sobreviver, se ele te mantém viva, se ele é um medo real. Na psicologia, nós temos 3 campos de realidade, tá? Vamos dizer assim, o real, o imaginário e o simbólico. Então imagina 3 círculos e eles se encontram, tá? Formando no centro dos 3, esses 3 círculos, no centro dos 3 é a nossa subjetividade. O real é tudo aquilo que eu sinto no meu corpo. Então, esse medo que nos ajuda a sobreviver é um medo do campo do real. Ele é um medo que existe sim. Então, o medo do Covid. Todos nós precisamos ter um pouco de medo do Covid, porque é real, é uma doença grave, que é sério, nós temos que nos cuidar, nós não podemos ignorar e sair assim como se nada tivesse acontecendo, nós precisamos tomar os cuidados sim. O medo da morte, para você, se você tem esse medo, é um medo real?
ou é um medo imaginário? É um medo com M maiúsculo? O medo de ficar sozinha, o medo de se envolver amorosamente, o medo de não ter mais tempo para recomeçar a sua vida, o medo de não ser capaz de realizar alguma coisa. Aí, esses outros medos, eles nem sempre estão te ajudando a sobreviver. Eles são medos mais do imaginário. E aí é o medo com M maiúsculo. Então, depois que você escrever lá qual é seu maior medo hoje, que é o que está te impedindo de ter uma vida criativa, você olha para ele e pergunta se esse medo ele é real ou ele é da minha imaginação. Ele é real se ele te ajuda a sobreviver, a te manter viva, mas ele é da imaginação quando ele está te impedindo de ter essa vida criativa. Então, quando é um medo de eu me envolver amorosamente, eu tive uma decepção amorosa e aí eu me fecho, eu fico com medo de confiar em outra pessoa. Ele me ajuda a sobreviver fisicamente? Não, porque nós somos criadas para andar com outras pessoas, para estar junto, para nos relacionar. Nenhum ser humano vai estar feliz sozinho. Então é muito importante você se perguntar, para sobrevivência tem que ser uma coisa assim de vida ou morte, sabe? Então se eu tenho medo de me envolver amorosamente, é porque é um medo da minha imaginação, é um medo com M maiúsculo. E aí entra no campo do imaginário, tá? Bom dia, Rose. Bom dia, Paz de Deus, Miriam. Sejam bem-vindas. Eu também gostou do título? Então, a gente está falando sobre medo. A primeira pergunta, o primeiro exercício é vocês trazerem qual é o maior medo que vocês têm hoje. Se vocês quiserem, pode colocar no chat também. E depois se perguntar se esse medo ele é para sua sobrevivência, se ele é para você se manter viva, tá? Se é um caso de risco de vida ou morte, ou se é um medo emocional, que daí ele é do campo do imaginário, tá? Então, um medo, por exemplo, que a pessoa tem de rejeição. Ela fica com medo, às vezes, eu não vou me expor, eu não vou me relacionar, eu não vou tentar abrir um negócio, começar alguma coisa diferente, porque eu tenho medo de ninguém me aceitar, das outras pessoas me rejeitar ou das outras pessoas me julgarem. Esse é um medo totalmente do emocional, do campo do imaginário, tá? Então, os medos, que eles são com M maiúsculo, medos reais, eles nos ajudam a sobreviver. Se eu não tiver medo na hora de eu dirigir o carro, eu posso provocar um acidente, eu posso me machucar outras pessoas. Agora, se esse medo for além da sobrevivência, isso vai me impedir de dirigir. E eu não consigo fazer coisas que vão me ajudar a viver, a ter uma qualidade de vida. É a mesma coisa para o medo de eu me relacionar com alguém. Se esse medo me impedir de eu me relacionar com alguém, é um medo imaginário. Porque sempre os nossos vínculos, eles vão nos ajudar a nos realizar. Então, o vínculo, nós somos feitas para andar umas com as outras, para aprender, para se relacionar, para crescer, para multiplicar, né? Tanto assim, fisicamente, né? Quando a gente pensa no casamento, quanto emocional. Os filhos, os nossos amigos, nossos parentes. Só junto com outras pessoas que nós vamos multiplicar, que nós vamos aprender e também ensinar, tá? Miriam, coloca aí qual é o seu medo hoje, o seu maior medo hoje, ou se você quiser, né, trazer algum exemplo, o que está te travando nesse medo, tá? Aí, se eu tenho medo de me envolver amorosamente e deixo de fazer isso, eu em vez de eu viver, eu deixo de ter toda a qualidade de vida. E aí é o medo do campo do imaginário. E é esse medo com M maiúsculo que nós podemos aprender a lidar, mostrar para eles que ele tem que ter medo de nós, tá? Esse medo, gente, ele faz morrer a nossa parte sábia e faz viver a crítica. Então, quando eu tenho medo, eu fico assim, será que vai dar tempo de eu
começar alguma coisa diferente? Será que eu sou capaz de realizar aquilo que eu sonho? Será que eu sou capaz de sonhar? E aí você fica com medo de ter uma vida criativa, um medo em que você deixa de viver uma vida que faz sentido para você. Aí você tá alimentando, tá ouvindo a voz da sua crítica. Tá? E aí você não está pensando com a sua parte sábia. O medo emocional, esse medo do campo do imaginário, ele nos faz silenciar a voz sábia e vai aumentando a voz crítica. A Rose colocou que tem medo quando não sabe o que está sentindo, se é só ansiedade ou tem algum problema no coração. É uma sensação física, né, Rose? No coração, assim, tipo de disparar o coração. Aí você se pergunta, eu tô com medo, será que é só ansiedade ou tem algum problema fisiológico, né? É uma dúvida, assim. Então, esse medo, você acha que ele é mais real? Tem ali mesmo alguma coisa diferente, que você percebe um ritmo diferente no seu coração? Alguma vez, assim, você já mediu a pressão arterial para ver se estava muito baixa ou muito alta? É um medo real que pode fazer você passar mal, ter algum problema cardíaco? Ou é um medo do seu imaginário? Porque que acontece? Na ansiedade, quando uma pessoa ela tem uma crise de ansiedade, ela vai, pânico principalmente, quando a pessoa tem um ataque de pânico, ela vai para o pronto-socorro achando que ela vai morrer. E chega lá, todos os exames, ela não está fisicamente mal, mas o emocional dela cria todos aqueles sintomas, a falta de ar, o coração acelerado, a dor no peito, e aí ela sofre por questões emocionais. Então, o tratamento disso também é emocional, não é não é uma coisa fisiológica, é um sinal do corpo pedindo para você cuidar da sua vida emocional, tá? A Miriam colocou que teve medo de dirigir. Olha, que teve carteira por 10 anos, voltou a dirigir há 12 anos por incentivo do meu marido, mas até hoje tenho irracional de falar público ou enfrentar problemas no trabalho. Então, esse medo de dirigir, você conseguiu, né, lidar, você enfrentou. Então, olha que bom, né? Como foi importante o apoio, né, do seu marido. Isso de falar em público e enfrentar problemas no trabalho são medos reais ou imaginários. O que você imagina que vai acontecer se você falar em público? Você acha que você vai morrer? Se a resposta que for não, que não vai morrer, então é medo imaginário. O que você acha que vai acontecer quando você enfrentar os problemas no seu trabalho? Você acha que você vai morrer quando você enfrentar os seus problemas do trabalho? Se a resposta for não, é porque é um medo emocional, imaginário, é um medo com M maiúsculo, minúsculo, tá? E faz passar mal, gente, porque aquilo que nós pensamos, as nossas crenças, elas vão afetar a nossa comunicação. E a comunicação, ela não é só aquilo que eu falo para os outros, é aquilo também que acontece no meu corpo, na minha postura, na minha parte física. Então, se eu acredito que é um terror para mim, falar em público, enfrentar algum conflito, me posicionar, dirigir, a hora que eu imaginar isso, a hora que eu criar essa realidade dentro da minha mente, eu já começo a suar, já começo a passar mal, e aí aquilo me impede, me paralisa, me impede de lidar, né, com a situação. A Rose falou que tem uma sensação física, que faz exames e o médico diz que está tudo normal. Então, Rose, você não tem nada no seu coração fisiológico. Então, é um sinal emocional. Tem várias
A maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, elas vão em vários médicos, elas procuram um diagnóstico, cardiologista, neurologista, elas tentam procurar um diagnóstico físico. E quando esse diagnóstico não vem, elas se desesperam, porque é emocional. E nós não aprendemos, nós não fomos ensinadas a lidar com questões emocionais. Eu estou aqui para ajudar vocês nisso. Né? Então, os cursos, os atendimentos, a mentoria é para isso. Então, calma que nós vamos, né, continuar aqui, porque esses sintomas, eles indicam outra coisa, algo da sua vida emocional que merece um cuidado, merece uma atenção. Então, no momento que você estiver passando mal, respira, traga atenção plena. Lembra dos 7 passos, das 7 soluções lá da aula da reconexão da mulher sábia? Primeiro, traga presença, respira e sempre cria uma visão positiva, que você vai estar bem, que aquilo não é real, né, da sua imaginação, que você é muito mais do que a sua imaginação, do que o seu pensamento, né? Traga a sua sensação física primeiro, tá? Para você conseguir passar, aquilo vai passar, tá? A Miriam colocou que tem convulsão. Miriam, a sua convulsão, ela é neurológica ou ela é conversiva? Ela é emocional. Porque quando a gente tem convulsão, sinaliza ou alguma coisa neurológica, que existe alguma questão que o neurologista pode avaliar, ou pode ser emocional também, que daí é o mesmo tipo de crise que acontece, né? Tem mulheres que elas ficam até paralisadas, ou elas ficam se debatendo, e às vezes não é neurológico, às vezes é emocional. É um movimento, é uma catarse que o corpo faz, uma descarga emocional, também para sinalizar que você precisa cuidar da sua vida emocional, tá? Já fez exame de todos os jeitos e não tem nada. Então, não é nada neurológico. Então, é emocional. E os nossos sentimentos, nossa vida emocional, às vezes nós não aprendemos a falar, a lidar desde criança com isso, nem na escola. Hoje já está mudando um pouco isso. Hoje, os meus filhos eles já têm projeto na escola, uma disciplina chamada Projeto de Vida, para falar sobre emocional. Principalmente na pandemia, gente, as pessoas se tocaram que nós precisamos cuidar da nossa área emocional. E tá tendo assim várias empresas, escolas, movimentos para trazer isso, né, a nossa saúde emocional, tá? Então, nós vamos falar sobre isso, tá? Olha como o medo imaginário, emocional, ele é mais forte do que o medo da sobrevivência, que é aquele medo real que nós precisamos manter. Então eu trouxe aqui alguns medos que vocês me contam, né? Então, medo da rejeição, o medo de você falar em público e ser criticada, o medo do julgamento, o que os outros vão pensar de mim, se eu fizer isso que eu amo, se eu fizer isso que é o meu sonho, talvez eu não tenha apoio do meu marido, dos meus pais, de outras pessoas, de outros colegas, né? Então eu tinha, por exemplo, um receio de trazer alguns temas da forma como eu trouxe para vocês, não da minha família, mas dos meus pares, de outros psicólogos, de outros profissionais, até que eu vi que era um medo imaginário, né? Que quem acreditasse, quem confiasse e tivesse aquilo como valor e verdade, eu ia ajudar. E quem não, tudo bem. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Nós não podemos aí deixar de expor a nossa verdade com medo de sofrer rejeição, de não agradar a todos, né? Outro medo é aquele assim, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu consigo dirigir? Será que eu consigo recomeçar? Será que eu consigo realizar aquilo que é importante para mim e manter os meus valores? Será que eu vou ter tempo, né?
Tem gente que me fala que tem medo do Covid, e aí deixa de viajar, de ir numa festa, de sair, né? Então, o Covid, ele é real mesmo, nós precisamos ter cuidados, mas tudo tem um limite. Até que ponto você vai daí deixar também de ter alguns momentos por conta do Covid? E se você conseguir se proteger, né? Então, ter uma saúde, cuidar da sua saúde e também não perder, né, a convivência social, usar máscara, não deixar assim de viver aquilo que vai te trazer saúde, e também cuidar, né, continuar tendo os cuidados que é o que a gente tem feito de cuidar da nossa saúde física, usar máscara, as vacinas, sabe? Então, tem gente que tem medo de sentir a presença de Deus, de o coração arder, de ser visitada, né, para orar, para falar alguma coisa. Tem gente que tem esse medo também. E aí isso impede a nossa conexão espiritual, porque a pessoa ela não permite, ela não deixa, tá? Então, o medo ele sempre faz abaixar a sua sabedoria interna e faz aumentar a crítica, tá? Esse medo que nos paralisa, ele vai paralisar todas as etapas do nosso círculo criativo. Lembra lá do nosso círculo criativo? Primeiro eu resgato quem eu sou para ter uma vida criativa. Primeiro eu resgato, eu trago à memória quem sou eu. Qual é a minha identidade? Qual é o meu propósito? Esse é o passo mais importante, tá? Depois eu sonho. Depois que eu sonho, eu planejo os meus sonhos. Depois eu organizo, eu crio uma ordem. Depois eu realizo, eu executo, né? Eu faço aquilo que precisa ser feito. Depois que eu faço, eu celebro. Na verdade, a celebração ela faz parte de todas as etapas também, tá? E eu reviso. A revisão também em relação a todas as etapas. E cada vez que eu consigo realizar algo que é importante para mim, então o meu sonho é correr uma maratona. Hoje eu fiz um treino. Então eu realizei algo que dentro do meu círculo de vida criativa é importante. Então eu vou celebrar, eu vou revisar para ver o que eu posso melhorar. Isso resgata, todo esse círculo, ele resgata daí quem sou eu. Então depois que eu fiz algo importante para mim, eu retomo quem sou eu. Nossa, eu sou uma corredora, eu sou uma atleta, eu sou persistente, eu sou perseverante, eu sou disciplinada. Só que o medo, o que ele faz? Então, a identidade, quem sou eu, meu propósito, é o ponto de partida de uma vida criativa e é o ponto de chegada. Então, a identidade é a nossa parte mais importante. Por isso que na mentoria, a maioria, né, dos módulos, são 10 oficinas, a maioria é dedicada à nossa identidade, tá? Porque quando você tem nitidez e sente quem você é e se conecta com quem você é, isso muda tudo que você faz, muda os seus planos, direciona os seus planos, melhora suas conexões com os outros, com Deus, quando você entende sobre quem você é, tá? E o medo, ele faz paralisar todo esse ciclo. Quando eu tô com medo, eu deixo de sonhar, eu deixo de planejar, eu evito daí, por que eu vou criar um plano, um projeto, se eu tô com medo de começar, ou medo de realizar, ou medo de ser rejeitada? Para quê? Eu nem faço. Eu não me organizo. Então, pessoas que têm dificuldade de organização tem tudo a ver com o medo, porque todas nós temos condições de nos organizar. Organizar você limpar, né? E limpar o excesso de coisas e se direcionar para focar naquilo que é importante e priorizar. Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez,
Nós temos que fazer uma coisa de cada vez, mas inteiras, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou plena ali, eu fazer unicamente aquilo. Mas quando eu estou ali fazendo aquela coisa, vem tudo que me compõe. Então hoje eu falei para vocês, eu fui correr. Na hora que eu estava indo para o treino, eu estava meditando na palavra. Na hora que eu estava lá, eu estava convivendo com outras pessoas. Então eu não estou ali só num papel de saúde, só num papel de atleta, eu tô ali com tudo que me compõe. E aí, quando você tá trabalhando, quando você tá com seus filhos, quando você tá com seu esposo, tá inteira, tá completa. E a organização, todas nós conseguimos criar ordem, criar sequência, priorizar. Só que o medo nos impede, e aí você não se organiza. Você fala assim, eu sou muito desorganizada, mas antes disso, tem que ver qual é o medo de se organizar, o que você acha que vai acontecer quando você se organizar, tá? O medo, ele impede principalmente a nossa realização, a nossa ação, a nossa execução. Então, às vezes até eu tenho um plano, eu quero escrever um livro, só que por medo eu deixo de escrever, que daí é a ação principal. O meu sonho é abrir um negócio. Por medo eu deixo de fazer as ações que vão me levar a esse negócio. As ações, elas estão em todas as etapas. Então, para eu sonhar, eu tenho que agir com a minha imaginação. Para eu planejar, eu tenho que pegar um papel, escrever, criar um plano de ação, colocar os passos. Então, também é uma ação. A organização também envolve ações, que eu abrir espaço na minha agenda. É igual você abrir uma gaveta e começar a organizar. Você tem várias ideias, né? Que nem no planejamento, no sonho, você vai ter muitas ideias do que é uma vida criativa. Eu quero morar perto da natureza, eu quero sair uma vez por semana com meu marido, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter um negócio assim, assado, quero ter saúde. Aí são várias ideias, né? Só que na organização é como se você abrisse a gaveta das suas ideias e você vai separando. Você vai separando por cor, por tamanho, você vai colocando uma sequência, uma ordem. E aí o medo faz você também deixar de se organizar. Às vezes você até já tem os sonhos, você já tentou planejar, mas você tem o medo de organizar, de fazer essa etapa que é super importante. E dentro da organização tem ações, dentro da realização, então agora é a hora de eu viajar, então eu preciso dar os passos. A ação é sempre assim, o movimento é o movimento, não é o ficar parada, tá? Celebrar, o medo também nos impede de celebrar. Então, você acabou de receber um faturamento X, um dinheiro, né, pelo seu trabalho. E aí você fica com medo de perder aquele dinheiro e você não celebra. Você fica, em vez de, né, comemorar, celebrar, agradecer, uhul, você já fica com medo. Ou então você venceu uma etapa, só que você fica com medo. Mas vai acontecer alguma coisa de ruim agora. E tá tudo bem, acabou seu dia, aconteceram tantos milagres, tantas bênçãos, só que você fica com medo de celebrar, né? Com medo que, só pensando no pior, olha como a crítica tá falando alta, né? E o medo também nos impede de revisar, de aprender, de olhar para o passado como uma professora, como nosso professor e aprender. Olha o que já aconteceu comigo, olha o que eu já senti, o que eu tenho a aprender com isso, para eu revisar, para eu escolher os meus próximos passos, tá? Esse medo que você tem, esse maior medo que eu perguntei, pedi para vocês escreverem, será que ele é o medo? Ele está mais relacionado ao medo do sucesso ou do fracasso? Será que o medo por exemplo, de eu falar em público, tem a ver com eu ter medo de fracassar, né, de acontecer algum problema lá e eu fracassar nessa minha apresentação, numa reunião, por exemplo, ou tem a ver com o medo de dar tudo certo, de eu falar, conseguir expor o que eu penso, ter uma
colaborar ali naquela apresentação com as outras pessoas. O que vocês acham? O maior medo que vocês têm? O medo quando você tem uma sensação física no coração, uma dor, né, no peito, no coração. É o medo de você ficar bem, de saúde, ou o medo de você ficar mal? De você piorar, de ter algum problema fisiológico. O medo do fracasso nós já temos. Então esse medo, ele é o contrário. Eu já tenho medo de falhar, eu já tenho medo de não ser capaz, eu já tenho medo de ficar doente, já tenho medo de me envolver amorosamente, eu tenho medo de me expor. O medo, ele traz toda hora a visão do fracasso, de tudo que pode dar errado. Esse medo você já tem. E ele é tão familiar para você que você fica repetindo esse padrão. Você fica alimentando esse medo, que é a sua voz crítica falando, vendo tudo que pode dar errado, vendo tudo que você tem de defeito, de mal, de dor, de sofrimento, né? Então, o medo de falhar. Esse medo de falhar, ele é um medo real. Se você tiver medo de falhar, você vai morrer por causa disso? Se não, ele é um medo imaginário. E se ele é um medo imaginário, ele vai te impedir de você planejar, de você sonhar, de você se organizar, de realizar, celebrar e revisar, que são as etapas do nosso círculo da vida criativa. E esse medo de falhar, ele está relacionado ao medo de você fracassar ou ao medo do sucesso, de você... Qual que seria o contrário de falhar? Qual que seria o contrário do seu medo atual, tá? Então, esse medo, ele está relacionado ao seu fracasso ou ao seu sucesso. A Rose colocou que tem medo de ficar mal, né? De ficar doente, pensa nas filhas, de ficarem sem a mãe. Então, esse medo, ele é um medo, Rose, que tem a ver com a sobrevivência, a vontade de você estar viva, de você estar bem, tá? Ele não é só do campo do imaginário, tá? Só que se você ficar acreditando muito nisso, tiver muito forte essa visão, você vai alimentar essa visão de futuro, que é você vendo suas filhas sem a mãe, é você mesma, né? A sua história de vida deve ter a ver com a sua história de vida. Então, um caminho seria, o que significa para você as suas filhas ficarem sem a mãe, né? Isso tem mais a ver com você do que com as suas filhas, né? Então é importante assim você se cuidar como mãe, como mulher, né? Você entender, você se reparentalizar, você se cuidar, entender que a sua mãe talvez não estivesse ali presente para você, e você pode ter tido memórias que você ficou sem a sua mãe, mas que isso não vai acontecer com as suas filhas. Então é aquele movimento de você se perdoar, de você perdoar a sua mãe. Não precisa ser feito isso assim, conversando com ela. Você pode perdoar imaginando ela só, tá? Visualizando. E amar, porque os nossos pais, eles nos deram tudo que era viável para eles, que foi possível para eles, né? A intenção dos nossos pais, da nossa mãe, não era nos abandonar, nos deixar sozinha, não nos cuidar. Eles fizeram o melhor que eles poderiam, né? Dentro das condições que eles tinham. E perdoar, você se reconciliar com você, né? Para você estar presente com as suas filhas. Tudo aquilo que repete na nossa vida emocional, de medo, que a gente projeta nos outros, tem a ver conosco, né? Então, se eu tenho medo de deixar as minhas filhas sem uma mãe, é um medo que tem mais a ver com o sucesso ou com o fracasso, porque eu já tenho o medo do fracasso, eu já tenho. O medo de falhar, eu já vivo. O medo de morrer, eu já vivo. E se eu vivo com medo de morrer,
eu estou sobrevivendo só, eu não estou vivendo. Se eu vivo com medo de faltar para as minhas filhas, será que eu estou presente com as minhas filhas? Né? Então, usar esse medo para fazer o contrário. O nosso maior medo, ele tem a ver mais com o medo do sucesso do que com o medo do fracasso. Porque o medo do fracasso nós já temos, nós criamos essas imagens, entendem? Então, o que a gente precisa fazer para o medo ter medo de nós? Em vez de ficar pensando, criando memórias, antecipando coisas ruins que pode acontecer, você falhando na frente dos outros, você se expondo e acontecendo alguma situação que você fica envergonhada, humilhada, você dirigindo e acontecendo um acidente, você morrendo e vendo suas filhas sozinhas, né, sem você. Em vez de criar essas memórias na nossa imaginação, que são memórias de fracasso já, começar a criar memórias de sucesso, de vitória, de fé, tá? Então aqui é uma solução. Então olha para esse medo que você escreveu e entenda que esse medo já está acontecendo na sua vida emocional e na sua vida física, tá? A forma como você vive hoje reflete as crenças que você tem sobre si mesma. E aí começa a substituir essas visões que você tem por novas visões, por crenças do contrário desse medo. Né? Começa a imaginar você no futuro com as suas filhas bem, vocês passeando, vocês brincando, elas adultas já, vocês fazendo coisas legais juntas, viajando, brincando, sorrindo. Né? Começa a imaginar você dirigindo com facilidade, tranquila, num lugar que você gosta. Começa a imaginar, quem tem medo de errar, você levantando, você aprendendo com o erro, porque o erro faz parte do aprendizado. Você vai continuar errando, eu também, nós todas vamos falhar, mas começa a imaginar você levantando do erro, aprendendo com o erro, olhando para o erro, rindo, né? Que nem aconteceu tanto. Essa semana no curso, às vezes eu ia ver assim, nossa, escrevi essa palavra errada. E dei risada, não fiquei presa ali naquilo, porque eu sei que isso é natural. Nós vamos sempre errar. O nosso caminho, né, para realização, para uma vida criativa, plena, não é o caminho reto, de só vitória. Nós vamos cair, levantar, nós vamos errar e aprender com aquilo, nós vamos revisar o caminho. Então é um caminho assim, tá? A Rose falou, faz sentido. Quando eu era bebê, fiquei internada por 1 mês e a minha mãe não pôde ficar comigo. Ela me via pelo vidro, mas eu não via minha mãe e meu pai. Olha como é forte essa memória, né, Rose? E você ainda era bebê, então isso marcou sua vida emocional. Então você ainda está presa nessa memória. Você está vivendo o que você viveu quando era bebê, e a sua mãe ela não pôde ficar com você, não porque ela não queria, mas porque você estava internada, né? E agora você olha as filhas, você tem olhado as suas filhas como mulher já adulta, né? Como mãe, que é capaz de cuidar, de amar, que ama elas, né? Eu te conheço as filhas, elas são maravilhosas, né? Conheço seu esposo também. Ou você está olhando para sua família como aquela bebezinha que se sentiu abandonada, né? Então nós, quando éramos criança, nós não tínhamos filtro, então tudo o que acontecia, a gente não tinha um discernimento, a gente dava um sentido assim, estou sozinha, e cadê minha mãe, cadê meu pai? E agora? Né? Então isso, você bebê pode ter sentido, né? Só que isso não é mais quem você é hoje. Né? Então é importante revisar lá, resgatar a sua identidade, se reconciliando com sua mãe, com seu pai. Eles não estavam ali com você porque você estava internada, né? Não era porque eles não te amavam, não te cuidavam, não te queriam. E aí você vai conseguir seguir em frente, adultecer, né? Crescer emocionalmente,
para estar presente com as suas filhas hoje, tá? Então eu pedi para vocês escreverem o maior medo, ver se ele é um medo que vai te fazer morrer ou não, que dele é real. Se ele te fizer morrer, você precisa respeitar. Agora, se ele não te fizer morrer, se por exemplo, tá, eu falhei, mas eu não morri, tô viva, então é um medo imaginário, tá? Se eu tenho medo de não estar viva com as minhas filhas, também é um medo imaginário. E aí, perceber que esse medo vai impedir todas as etapas da minha vida criativa, vai me impedir de construir a minha realidade, e ele tem mais a ver com o medo do sucesso, não do fracasso, porque o fracasso eu já tenho. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de perder o meu dinheiro, eu já tô com medo de ser rica e não de perder meu dinheiro, porque isso eu já tenho, né? Então, geralmente o nosso medo e se der tudo certo? E se acontecer o meu sonho? E se eu tiver uma vida criativa? E se acontecer tudo aquilo que meu coração almeja? Porque o padrão do fracasso, o padrão daquilo que pode dar errado, eu já vivo toda hora. Eu tô com a minha crítica acionada. Eu tô emocionalmente passando a maior parte do tempo imaginando, pensando tudo que pode dar errado, todas as minhas falhas, e não tô imaginando tudo que pode dar certo, tudo que já existe de positivo no meu dia. Então, o que o medo faz? Ele nos faz ter mais medo do sucesso do que do fracasso, né? Então começa a fazer a pergunta inversa: e se acontecer isso? Como que seria isso? E se acontecer o meu sonho? E se acontecer aquilo que eu mais quero? E se eu puder ser real aquilo que eu imagino? Esse é o sucesso. Começa a criar essa visão de você saudável, do seu coração batendo num ritmo estável, né? De você abraçando suas filhas, de você ganhando dinheiro, recebendo o valor, sendo retribuída pelo valor que seu trabalho causa no mundo. Começa a visualizar isso, você se relacionando com amigas, com pessoas, com um marido que te ama, que te valoriza, né? Porque o nosso medo de se envolver amorosamente é de sofrer, é de acontecer alguma situação que você não vai se sentir amada, querida, importante, que você pode ter medo de ser traída, de ser esquecida, né? Só que começa a fazer o contrário, começa a criar visões, visualize, né, todos os dias, escreva, desenhe o seu sucesso e não o seu fracasso, porque o seu fracasso você já vive todos os dias, tá? O medo da solidão que a Rose falou. Em vez de você, então, o medo da solidão você já vive. Então começa a imaginar você com outras pessoas, cria novas memórias, tá? O que aconteceria se você estivesse próxima das pessoas, da sua família, amigos, amigas, os irmãos, né, da igreja, os irmãos da fé, os seus vizinhos. Traga para sua memória essa outra experiência e começa a imaginar isso, né? E aí você pode fazer isso daí hora que você está tomando banho, antes de dormir, hora que acorda, hora que está em qualquer momento do seu dia, começa a visualizar como para você ir se acostumando, para o seu corpo ir se acostumando com essa nova química. Porque o que a química do medo faz? Ela faz você ficar a maior parte do tempo imaginando coisas ruins, só que podem acontecer, que são imaginárias, e aí ela dispara no seu corpo o cortisol, que é um hormônio, um neurotransmissor do estresse. E essa química interna, ela vai acelerar seu coração, ela vai diminuir a sua imunidade. Então, pessoas que têm muito medo de doença, elas ficam só vendo artigo, vendo vídeos sobre doença. Aí elas só ficam imaginando as doenças. Aí elas vão internamente sentindo e vendo tudo aquilo que elas estão pesquisando e estão vendo, né? Então elas realizam o medo.
as ações dela são para realizar aquele medo da doença. Isso acaba daí diminuindo a imunidade. Então eu não vejo, não fico vendo muita notícia assim de jornal, porque eu sei que vai alimentar o medo, que vai alimentar a minha mulher crítica, e não a minha mulher sábia. Eu não fico pesquisando coisas sobre doença, porque vai alimentar o medo e não a minha saúde. Então eu faço o contrário. Eu procuro estar com pessoas, ver notícias, ler livros que falam de saúde, de fé, de esperança e de vida. E na mídia tem muito assim, notícia de morte, de violência, né? Então por que eu vou ficar escolhendo isso? Eu estou alimentando o meu medo. Percebam, gente, que a mídia, ela traz muito uma comunicação com a sua parte crítica e não com a sua parte sábia. As pessoas que tentam vender, que tentam chamar a sua atenção, te chamam muito pelo medo e não pela fé, ou te chamam muito pela sua ansiedade, né? Vem logo que vai acabar. Nossa, estão se comunicando com a sua parte crítica, porque é muito mais fácil vender para o crítico, alimentar esse medo, do que despertar a nossa porção sábia, do que alimentar a nossa sabedoria, tá? E eu sou totalmente contra isso, de ficar pressionando as pessoas para agir pelo medo. São poucas vagas, vai acabar, se você não fizer agora, você vai perder a sua chance. Eu sou totalmente contra isso, porque eu sei que daí eu tô reforçando a parte crítica de vocês, a parte do medo. E nós não agimos pelo medo, nós agimos pelo amor, tá? Então, tem uma parte que eu trouxe aqui, que a solução, né, para aliviar esses medos, que todas nós temos, tá? Não é um privilégio só seu, todas nós temos. Eu tenho, né, vários medos, só que eu lido com eles e eu encaro assim eles, né? Eu sei que muitos medos meus são irracionais, que não fazem sentido, mas eles continuam ali. Só que eu deixo daí o que me abastece, o que me ajuda a resolver esses medos é o resgate da minha identidade, que é o nosso primeiro passo do círculo criativo. Eu lembrar quem sou eu. Então, quando eu falo, eu sou uma filha amada de Deus, sou uma filha cuidada por Deus, eu sou uma mulher sábia, apaziguadora, calma, serena e tranquila, eu volto a ter atenção, isso em quem eu sou, e isso muda daí todas as etapas dos meus círculos. Eu consigo me planejar, me organizar, realizar, revisar, celebrar. Então, a solução, ela tem a ver com o resgate da nossa identidade. Quando eu resgato quem sou eu, e eu sinto quem eu sou, que eu preciso saber e sentir. Às vezes eu até sei racionalmente, mas eu não me sinto. Então eu preciso ter uma experiência de sentir, de entrar em contato com as minhas sensações, que foi tudo que a gente fez no curso. Nós fizemos mindfulness, perguntas, e aos poucos vocês vão digerindo isso, tá? Esse processo de eu resgatar quem eu sou vai me trazer fé, vai me trazer uma visão, vai me trazer uma esperança, uma fé em relação ao meu presente e ao meu futuro, tá? A fé é a firme certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Eu entender que aquilo que está acontecendo hoje, os meus medos, os meus desafios, eles não vieram para me punir, para me condenar. Então chega de ficar se criticando, para de ficar se detonando, para de ficar se destruindo com crítica, com culpa, com condenação, com o seu próprio julgamento. Isso não é você que faz, é a sua crítica que faz. São os seus sabotadores emocionais que fazem você se tratar mal, se maltratar, sabe? Na vida, todas nós passamos por situações que nós nos sentimos maltratadas. Só que Deus permite isso, né? Não existe ninguém assim que tem 100% uma saúde emocional. Nós vamos viver na nossa infância experiências que nos fizeram, sim,
trouxeram sim sofrimento e dor. Só que essa dor, ela existe para nos desenvolver. Ela existe para nos ajudar a perceber o que é importante para nós. Então, assim, se quando eu era bebê eu fiquei doente e os meus pais não puderam estar comigo, eu fiquei internada, eu vou usar isso, essa maior dor, como o meu maior propósito, de ser saudável, de estar presente com as minhas filhas, de estar bem, de alimentar bem meus vínculos, sabe? Então isso vai trazer fé, né? Vocês podem ver que atrás da nossa maior desafio, atrás da nossa maior dor, existe o nosso propósito de vida, né? Então, o amor, ele lança fora todo medo. Quando você tiver medo, olha para o contrário daquilo que pode acontecer e começa a perguntar se acontecer o contrário. Se você realizar o seu projeto, se você falar o quanto você pode contribuir com amor para as outras pessoas. Então eu tinha medo de falar também em público. Eu não tenho no meu perfil uma característica assim tão forte para falar. Eu sempre fui mais de ouvir do que de falar. Sabe o que aconteceu para eu começar a fazer live? Foi começar a falar, dar curso, sabe? Foi a pandemia. Eu vi que na pandemia várias pessoas estavam em sofrimento, não sabendo como lidar com a própria família, não sabendo como ficar em casa, o medo da doença, a ansiedade, né? Todo desconhecido, né, sobre a doença, a imprevisibilidade. E aí eu falei, meu Deus, eu posso ajudar essas pessoas com a minha experiência, com o meu conhecimento. Então, aquilo foi mais forte, a causa, o propósito foi mais forte do que o meu medo, né, de falar em público. Então, quando você olha para esse seu maior medo e perceba assim, eu tenho muito medo da solidão, de ficar sozinha, de não estar com outras pessoas. Olha para esse medo, não só enfrenta esse medo, não só porque vai te trazer um alto amor, mas vai trazer amor para outras pessoas. O que vai acontecer quando você estiver conectada com outras pessoas? Tá? Então você tem todos os recursos para se conectar com as outras pessoas. E às vezes é esse primeiro passo seu de se aproximar das pessoas, de fazer uma ligação, de fazer um almoço, um jantar, chamar seus parentes, de chamar, vamos sair junto, vamos tomar um café hoje, vamos dar um passeio hoje. Esse primeiro passo não vai só ajudar você, não é por egoísmo, vai ajudar as outras pessoas. Tá? Então quando você está travada por um medo, perceba que o primeiro passo que você der para destravar esse medo, ele não vai fazer bem só para você, ele vai libertar as outras pessoas também, porque enquanto eu escondo, enquanto eu não multiplico aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço com os meus irmãos, as minhas irmãs, eu impeço também esse amor transbordar em outras pessoas. Então vocês já têm todos os recursos, todas as habilidades necessárias. Começa a dar o primeiro passo, né? Então quando Moisés ele faleceu e Josué ficou no lugar de Moisés, Josué tinha muito medo. Eles ainda tinham que entrar na terra prometida. E Deus falou para ele, Josué, não pasmes e nem te espantes, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Então se esforça, tenha bom ânimo. Os primeiros passos que você der, fazendo o contrário daquilo que você tem medo hoje, vão te dar fé, vão te dar confiança. Então qual é o primeiro passo? E faça isso por amor a você mesma, para você aniquilar essa voz crítica, aniquilar os sabotadores, tá? Aos poucos eles vão diminuindo daí a voz. E para você alimentar a sua parte sábia, faça isso por amor. O amor lança fora todo medo, né? Então qual que é o primeiro passo para você enfrentar o seu medo hoje?
é fazer aquilo que você tem medo de sucesso. Então, eu tenho tanto medo de falar em público porque eu acho que eu vou fracassar. Mas o que vai acontecer de positivo se eu falar em público? Aí eu começar a me visualizar, ter esperança que eu falando em público eu vou aquilo vai fazer bem para mim e para os outros. E eu fazer isso por amor, eu fazer uma coisa simples, que eu me sinto confortável, né? Então, às vezes eu vou fazer uma fala pequenininha, mas que vai ser já um primeiro passo. Nós somos iguais bebês, né? A Rose falou hoje sobre a bebê. Você dá o primeiro passo, você cai, mas daí você continua e aquilo vai te